A verdadeira caridade. Aqui, nessas imagens, gostaria de apresentar para vocês essas pessoas. Esse cara aqui não tinha os dedos da mão direita e nem do pé direito. E mesmo assim se tornou um grande jogador, responsável por uma vitória fenomenal desse time de futebol americano, onde é muito, muito necessário os dedos, muito mesmo. Essa mulher, cega, completamente cega, se tornou cega depois de grande, mas resolveu correr, ganhar a vida correndo, e correu, se tornou uma campeã cega. Pode isso? Essa criança comendo com os pés, com o pé. Esse homem, o pintor, que tem uma doença que eu me esqueci o nome, ele não consegue distinguir o rosto das pessoas, mas ele se tornou um brilhantíssimo artista, pintor exatamente de rostos. Essa imagem que é à esquerda é um exemplo de um rosto pintado por ele. Mas se você procurar, aliás, eu deveria ter trazido o nome dele, vocês vão ver o tanto que as imagens dele são surreais, magníficas. Esse outro aqui que está na Lan House era um morador de rua, um mendigo que estudava e às vezes deixava de comer para pagar horas de Lan House para estudar, e conseguiu passar no concurso público do Banco do Brasil. Esse homem que perdeu os braços, já também depois de adulto, e não se contentava em simplesmente passar pela vida, ele tinha que fazer alguma coisa e resolveu pintar, e pintar com a boca. O homem que está olhando para essas imagens não é essa mulher. Essa mulher está segurando para o homem que está aqui na sua direção. Ele teve o que chamam de aprisionamento de casulo, uma coisa assim, prisão de casulo, mais ou menos isso. Que ele perdeu completamente todos os movimentos de todas as partes do corpo, de tudo, e foi, inclusive das pregas vocais, não conseguia nem falar. E ele escreveu um livro, e foi publicado um livro que foi lançado 2 dias antes de ele falecer. 2 dias depois de lançado ele faleceu. Ele escreveu o livro todinho, letra por letra. Essa mulher apontava e aponta nas letras, e ele ia piscando um único olho, escolhendo a letra. Ele escolheu letra por letra de todo o livro dele, piscando com o olho, até que conseguiu escrever todo um livro e foi publicado. Esse pedreiro deficiente, olha só, sem nenhuma perna, trabalhando, fazendo trabalhos magníficos. Esse outro senhor de 80 anos, deficiente, trabalhando na roça. Esse aqui que vocês já devem ter visto, sem braço, sem perna, e é um grande palestrante, um cara super de boa na vida, super alto astral. Esse outro aqui de Eunápolis, um contador com o corpo atrofiado, tal e tal e tal. Esse outro sem a metade de baixo do corpo, sem a metade inferior. Essa mulher que também foi considerada a mulher mais feia do mundo. E ela se incomodou a princípio com esse título, mas depois ela o aceitou e fez disso um trampolim para ter uma vida de paz, uma vida sossegada e alto astral também. Ou seja, nada é desculpa. Esse garoto, até com deficiência intelectual, conseguiu trabalhar. E esse aqui é um exemplo, o de baixo, que aconteceu comigo mesmo. Esse garoto aí chegou lá em casa com uma enxada, pedindo para capinar. E aí eu falei, deixei ele capinar e paguei o valor justo. E é isso aí. Por que eu estou trazendo essas imagens? Por que tudo isso? Porque se você prestar atenção, todas essas pessoas supostamente teriam motivos
para virarem pedintes, mendigantes, dependentes dos outros. Mas elas decidiram que a vida delas é maior do que isso. Maior do que os problemas que elas estavam enfrentando fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, belezamente, enfim, todos os sentidos aqui. Como nós aprendemos, isso faz com que todas as outras pessoas que sejam perfeitas, saudáveis, se tornem indesculpáveis. Elas não têm razão para viver pedindo, mendigando. Porque essas aqui, olha o que elas fazem. Quando essas pessoas aqui fazem o que fazem, elas condenam todas as outras que têm todas as possibilidades, todas as chances, saúde mental, física, e não fazem. Ao invés de fazer alguma coisa, saem para pedir. Então, a verdadeira caridade, ela não é ajudar pessoas que você não conhece, que simplesmente te conta uma historinha bonita, que faz você chorar, se emocionar, às vezes derrama lágrimas na sua frente. Caridade é ajudar quem realmente precisa, pessoas que você conhece, pessoas que estão na sua vida ou que passam por você. Por exemplo, se estiver na estrada e vê um acidente, você vai lá socorrer, a pessoa está com a perna, está com o fato de fora, está com a perna esbagaçada. Você socorre. Essa é a sua missão. Você está vendo que aquela pessoa ali precisa. É óbvio, é nítido que ela precisa de você. E você pode fazer alguma coisa, então você faz. Mas essas pessoas que chegam pedindo, uma vez chegou uma pessoa aqui, já bem aqui no Maranhão, pedindo ajuda para o pai dela que estava com câncer. Aí eu pedi o papel para mim olhar, pessoa do Ceará. Falei, olha, pela condição, pelo estado físico que está esse papel aqui, pelo estado de conservação que ele está, essa pessoa, olha, no sentido assim, ou já morreu ou já foi tratada. Né? Então, coisas que basta ter um pouquinho de bom senso para a gente ver que não está batendo, não está funcionando. A gente tem que ser serpente, porque a maioria das pessoas realmente são vagabundas. E não, jamais, pessoas filhas de Abel, que precisam e que merecem. Inclusive, se você procurar na internet, você vai ver, principalmente no YouTube, quando desmascaram pedintes, tem pessoas que ganham 4, 5, 6 mil reais por mês só pedindo. Enquanto você trabalha o mês todinho, se lasca para ganhar um salário mínimo. Né? Cada realidade é uma realidade, mas eu estou dizendo que pessoas que ganham um salário mínimo, pessoas que ganham até menos de um salário mínimo, elas tiram de seu dinheiro do bolso para dar para pedintes que ganham 10 vezes mais do que elas. Entende? 5 vezes mais. É tolice. Não é sábio, não é cristão. Então, Tiago 1 e 2, ele vai tratar da verdadeira caridade, que é a caridade de suprir o espírito, né, a alma, a consciência e suprir a carne. Você criva primeiro, saber se aquela pessoa realmente precisa, e depois você ajuda. E como é que você criva? Com sabedoria. Você conhece a situação dela e oferece ajuda. Por exemplo, tem um pessoal aqui, aliás, vou falar de uma experiência lá em Brasília. Uma senhora catadora de lixo, catadora de materiais recicláveis, ela vendo todos os outros catadores, os filhos, tudo largados, a coisa mais difícil. Os pais tinham que deixar os filhos para poder ir catar e os filhos ficavam na rua. Então ela resolveu criar uma creche comunitária. Ela cuidava dessas crianças enquanto os pais iam catar, né? Nossa, mas uma dificuldade, meu Deus do céu. Terrível. Coisa... Aqui, ó. Tá bem aqui. Ó, a gente foi lá visitar. O professor Suelton foi lá. Antes, na época que ele foi lá, eu ainda não conhecia o ex. Mas isso aí é a parte da fachada do mural na entrada para os alunos, né? Informativo para os alunos. Olha a situação lá. Essas casas aí da frente é de pessoal de catadores. Esse aqui já é o material da construção. Olha a situação. Tem condição de cuidar de crianças nessa situação?
não tem. Então a gente foi lá e ajudou a ela a ajudar outras pessoas. A gente ajudou, mas a gente ofereceu ajuda psicológica, intelectual, de mão de obra, de material. E certo que hoje está funcionando, está bonito lá. Então não resolvemos o problema dela, mas nós ajudamos na solução. E juntamente com a comunidade, com outras pessoas, com outros órgãos que ajudaram também, foi concretizado essa ajuda lá para ela. Então nós tiramos ela daquela condição porque ela realmente era uma pessoa esforçada e precisava de ajuda. E ajudando ela, a gente estava ajudando dezenas de outras crianças, mais de 30 crianças. Então a gente tem que oferecer sabedoria e pão, que é discernimento da situação, uma saída daquela pobreza, uma visão de como vencer aquela situação degradante e também ajudar no primeiro pontapé. Aí eu cito o ditado: antes de ajudar uma pessoa ferrada, procure primeiro saber por que ela se ferrou. Como foi que ela se ferrou? É um ditado que eu já ouvi e tem pessoas que completam assim, porque quem acho que é quem ajuda alguém que está no buraco, quem ajuda o ferrado vai para o lugar dele, alguma coisa assim. Quem tem dó do miserável vai para o lugar dele. É mais ou menos isso. E não é tão errado esse provérbio, porque quando você ajuda sem sabedoria, você realmente não tem condição de ajudar todo mundo. Os seus recursos são tão limitados porque sempre vai ter muito mais pessoas que supostamente vão precisar de ajuda do que as suas condições de ajudar. Você passa a sua vida e não faz bom proveito do seu próprio recurso e se cansa, se desgasta, trabalha excessivamente por causas que você não precisava interferir, porque sempre haverão os pobres, os necessitados, os miseráveis e principalmente os mal intencionados, que são realmente uma maioria pessoas, como eu vou dizer aqui, ó, mais abaixo. Cadê? Tá aí, bem por aqui, ó. Tá lá no outro. Que eu disse assim: o filho de Caim, preguiçoso e astuto, come do suor do filho de Abel, corajoso e involuído. Ou seja, o filho de Caim sabe que existem pessoas bondosas, misericordiosas. Elas se aproveitam do suor dessas pessoas, contam uma historinha bonita e as pessoas caem. E aí elas se dão bem. E as filhas de Abel, por não serem evoluídas, estão sempre sendo feitas de trouxas, passadas para trás, se ferrando na vida com elas. Então o suporte de Jesus: vá e não peques mais. É uma forma de que a gente aprende a tratar as pessoas assim. Eu vou te dar a saída. Eu vou te apresentar uma solução para o seu problema. Eu posso tentar te ajudar a ver o seu estado, a sua situação. Ofereço uma oportunidade, uma forma de você superar a situação, vencer isso, vencer a sua condição financeira momentânea. E se eu tenho condições, eu te ajudo nesse primeiro pontapé. E você se vira, você vai. Não vou te ajudar para sempre. Vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus Cristo perdoou e agora a pessoa tem que seguir sua vida, seguir seu caminho. A gente não é assistente social para ficar, não é assistência social para ficar dando assistência, apoio e caridade, esmola, 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 a vida inteira para a mesma pessoa. Então, a outra forma de ajudar, quando alguém aparecer, a gente vê se ela está vendendo alguma coisa. Se estiver vendendo, se a gente puder comprar, a gente compra. Se não estiver vendendo nada, como eu faço muito, eu falo assim: vá, procure alguma coisa, vê o que você consegue fazer, qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua habilidade.
produza, faça e me apresente, me traga. Se eu tiver condições e talvez eu nem tenha tanto interesse assim no seu produto, mas se eu tiver condições eu compro, para lhe ajudar, por você. Mas assim, de mão abanando, com um documento, com um suposto laudo médico, com uma... Eu nem conheço você, cara. Então, não tem por que eu lhe ajudar. Mas me venda alguma coisa que talvez eu compre. Aí, ajudar a pessoas e causas que você não conhece é ser tolo duas vezes, porque primeiro que você não conhece, você não foi investigar. Não investigar, não conhecer, é a primeira tolice. A segunda é exatamente se dispor a ajudar alguém que você não investigou, uma causa que você não foi atrás para saber o quanto ela é justa. Então, não existe caridade de você não conhecer as pessoas que estão à sua volta, saber quem à sua volta está precisando de ajuda e você enviar dinheiro para a África. Isso não é caridade, não vale e não contabiliza na matemática de Deus. Porque se você não consegue ver as pessoas que estão ao seu lado, à sua volta, como você tem amor real, empatia real por quem você nunca nem viu, nem conheceu? Então não faz sentido, é incoerente. Primeiro você vê à sua volta as pessoas da sua família, da escola de Jesus onde você frequenta, os seus vizinhos, sabe? As pessoas do seu trabalho. Você precisa conhecê-las primeiro. E outra coisa, não precisa ir atrás de problema não, porque problema, só o que mais tem no mundo é problema. Se você for atrás de problema, quiser arrumar problema, basta sair na porta de casa e dar uma olhadinha e perguntar: pessoal, quem é que está querendo dinheiro aí? Vai aparecer meio mundo de gente, milhares de pessoas oferecendo Pix, conta bancária para depositar. Então, não tenha essa... Não seja afoita para querer ajudar as pessoas. Deixe que as necessidades venham até você. A não ser que você tenha muito mais condições do que de ajudar muito mais as pessoas do que as que estão ao seu lado. Então, se você tem muitas condições, quer se desfazer de um pouco, quer realmente contribuir, cria uma instituição, alguma coisa, investe o seu dinheiro em alguma coisa que vai servir para ajudar muitas pessoas, formação educacional, cursos profissionalizantes para elas, alguma coisa nesse sentido, para que elas se tornem pessoas livres e resolvam seus problemas. Mas não vá sair atrás de necessidades que as necessidades batem à nossa porta. Eu me lembro da professora Karine, lá com o pessoal do Chile que chegou lá na cidade. A prefeitura não cuidou deles, estavam lá largados. E mesmo aquelas pessoas eu observei que uma delas ficou prestando atenção no que a professora Karine tinha para dizer e ficou atenta, não queria só, não fez questão só do pão físico, mas ela também fez questão de ser educada e querer saber quem era a professora, o que ela representava, sabe? Ela quis conhecer a pessoa que estava por detrás daquela oferta de pão que estava recebendo. Mas percebi também que outras pessoas só pegaram as suas cestas e não queriam mais saber de outra coisa, só dar ajuda. Então, sabe, o mundo está cheio disso, dessas pessoas. A gente se engana de achar que as pessoas miseráveis, as pessoas pobres, mendigos, são pessoas humildes. Tem pessoas humildes, tem pessoas que estão realmente precisando, mas tem uma parte também que, olha, Brasília mesmo, por exemplo. Em São Paulo tem mendigos realmente, pessoas boníssimas, pessoas que não mereciam estar ali. Mas em Brasília, sinceramente, eu não me lembro de conhecer uma pessoa que... Não me lembro de nenhum mendigo, de nenhuma pessoa assim que estava na rua, que não tivesse tido alguma oportunidade, alguma chance.
Não tem. Então, são escolhas que as pessoas fazem na vida. Brasília não é um lugar de se ajudar mendigo. Não é. Não é um lugar de se ajudar morador de rua. Não é. É... A caridade também não compra Deus. Esse caso, esse exemplo que eu dei de a gente não conhecer, de uma pessoa não conhecer as necessidades do próprio vizinho que está ali do lado, de parede e meia, parede com parede, muro com muro, e mandar ajuda para a África. Tá pensando que compra Deus? Não compra, não faz sentido. Não é amor, não é caridade, não é empatia. Você tem que se importar primeiro com quem está do seu lado. Essa é a lição. Ação social coletiva de escola. É esse caso, como o que a gente realizou em Brasília, ou um caso aqui no Maranhão, por exemplo, uma família muito carente, muito trabalhadora, as pessoas muito trabalhadoras, o esposo e a mulher e as criancinhas pequenas moram um pouquinho afastado da cidade. Ele cuida de porcos e vai buscar comida nos mercados, sobras de vegetais, de frutas, legumes. E a mulher faz canteiros. Aliás, tem um canteiro mesmo só dela praticamente, mas ela é muito boa para cuidar. Então, qual é a necessidade? Juntar algumas pessoas à escola de Jesus e ir lá comprar um rolo de tela e oferecer ajuda. Eu comprei um pouco de adubo adubo suficiente na verdade para fazer bons canteiros, para ela produzir, para poder sair dessa situação, dessa condição, sabe? Ter o que fazer um trabalho. Não estamos lá só levando alimento, né? Não, estamos suprindo a necessidade do momento. Estamos suprindo a necessidade para sempre, dando oportunidade de vida, certo? Uma visão. Então, palavras bonitas, citações sobre Deus, lágrimas comoventes, você vai ver muito por aí, é o que mais vê, é o que mais tem. Enquanto mais palavras bonitas, enquanto mais fala de Deus, enquanto mais aparência de humildade, mais diabos são, mais satanáses são, mais malditos são pessoas malignas ao extremo, que são capazes de usar o próprio Criador e a fé religiosa das pessoas, a fé mística das pessoas, para os seus benefícios, para os seus interesses, para roubar as pessoas. São as piores. É muito menos tolice acreditar numa pessoa que não fala em Deus e só chega, às vezes até um pouco com falta de educação, fala: moço, você poderia me ajudar? Essa minha situação, sim, sim, tá, beleza. Pode ou não pode? Tá bom, se puder, tudo bem. Se não puder também. Essas pessoas têm mais chances de serem verdadeiras, estarem realmente precisando, do que essas outras que chegam. Moço, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Falou pelo amor de Deus. Olha, falou, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar 100 vezes tanto. Ai, por que não deu para ela? Ah, fala sério. Conta outra. Entende? Então, os critérios do outro por exemplo, você considera que não tem critérios para julgar, ou apareça uma situação em que um professor, uma escola de Jesus, alguém da escola apresente uma causa, uma necessidade, às vezes de pessoas que você não conhece. Se você não conhece, você tem certeza que os critérios daquela pessoa que trouxe aquela causa, aquele problema, você tem certeza que ela sabe ter critérios para julgar que aquela pessoa realmente precisa? Ela pode ser da escola de Jesus, pode ser pessoa que está ali com você sempre. Você tem que ir lá na casa, você tem que ir lá na necessidade que foi apresentada e conhecer, se familiarizar, se propor de verdade, de corpo, coração, alma, entendimento, intelecto, físico, financeiro, de todas as formas, para ajudar. Então você se dispõe 100%, você põe a sua alma naquilo e vai tentar ajudar, mas não porque um professor, uma pessoa qualquer pediu, apresentou, a menos que você realmente conheça tão bem a pessoa que está apresentando a causa, que você saiba que os critérios dela são justos, são verdadeiros, são critérios que representam a justiça. Então, aí sim, você poderia ajudar se você puder. Mas mesmo assim, você não tem toda essa obrigação
A não ser que você realmente tenha condições, deseje, vá e não tem ninguém mais próximo do que aquela pessoa para ser ajudada. Entendeu? Então, os critérios do outro precisa ser conhecido por você. Mesmo que aquela pessoa represente uma escola de Jesus, você tem que conhecê-lo o suficiente, porque não é porque é professor que sabe de alguma coisa, não é porque é professor que ou se diz professor, que tem respeito, tem moral, tem honra, sabe? Que tem as características verdadeiramente cristãs, tem os critérios corretos para julgar, que sabe das coisas que sabe julgar. Principalmente na filosofia X, onde ninguém é colocado através de votação, que não é o grupo que elege, mas as próprias pessoas se reconhecem e se elegem sozinhas. Então, pode chegar qualquer um, se eleger um professor, conhece de teologia, conhece disso, daquilo outro, se elege um professor. E aí, como nós já vimos, roubaram pessoas, sabe? Fizeram coisas muito danosas que se estendeu durante anos. Então, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Você tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer a situação, você tem que mergulhar. Essa é a realidade, você tem que mergulhar. Ou mergulha ou não vá. Se não for para mergulhar, não vá, não entre. Se doe, se entregue completamente. Só faça aquilo que estiver plenamente satisfeita na sua consciência de que aquela causa, aquela necessidade é real, é justa, é digna, é honesta. Entende? Quando você pode colocar o seu coração, a sua alma e tudo que você tem à disposição daquela causa. Essa é a lição. Então, é preciso conhecer bastante as pessoas. E agora, continuando sobre professores, sobre pessoas representantes de escolas e organizadores e coisa e tal e tal e tal. Um exemplo, é preciso prestar muita atenção no caráter, porque palavras não valem quase nada. Quase nada, eu posso dizer que palavras não valem nada. Pessoas são capazes de dizer coisas lindas e não valerem as palavras que ela diz. Inclusive, enquanto mais bonitas as palavras, mais você tem que ficar de olho ele em pé para as intenções. Tem que conhecer as intenções, as motivações daquela pessoa, se ela é realmente bem intencionada. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês nunca, durante 3 anos, vocês nunca me viram pedir dinheiro de nada para vocês, para nada. E temos aqui no grupo, tem aí o professor Gilson, teve outros que saíram também do nosso meio, mas que poderiam testemunhar que uma vez algumas pessoas me ofereceram ajuda quando eu estava numa situação assim momentaneamente delicada. Me ofereceram ajuda e eu disse não, eu recusei. Eu agradeci e recusei. Por quê? Porque eu conhecia a minha situação, conhecia a posição em que eu estava, o momento em que eu estava, mas eu já tinha as saídas, eu já tinha as ideias, era só questão de tempo. Eu já estava trabalhando para sair daquela situação. Então, eu agradeci e recusei. Desconfie quando uma pessoa aceitar facilmente ajuda ou viver pedindo. Tem alguma coisa errada. Então, as pessoas realmente que precisam, as pessoas boas de verdade, lembre-se sempre disso. Lembre-se, nunca se esqueça mais disso. As pessoas que realmente precisam, as pessoas realmente do bem, que vão merecer o seu sacrifício, o seu esforço, elas valorizam o seu suor. Se uma pessoa não valorizar o seu suor, elas não o merecem. Essa talvez seja a parte mais... é o ápice da lição, o clímax. Não valorize o sofrimento de quem não valoriza o seu suor. Porque se ela não lhe valoriza, não valoriza o seu suor, o seu esforço, ela não é uma boa consciência. Ela não vale o seu sacrifício. Tem outras pessoas que são realmente merecedoras do seu esforço, da sua ajuda, do seu tempo, da sua sabedoria, da sua iluminação e do seu dinheiro. Fique atento a isso. Bom, é isso. 30 minutos.
Obrigado. Sabedoria.